Sua vida cristã, ela tem se baseado em uma religiosidade vazia ou em um relacionamento com Deus? Você tem expressado a Deus a adoração que está em seu coração através de atitudes externas, ou seu culto tem sido apenas algo interno? Fique comigo, nós vamos estar conversando sobre isso neste dia. Queria falar com você hoje sobre um assunto que a gente está sempre tocando nas igrejas, que é adoração. Mas o que eu quero, na verdade, é colocar como título da nossa mensagem é a verdadeira adoração. Quando nós olhamos lá desde o primórdios, desde o início, na criação, Deus criou o homem para que esse homem o adorasse. Entretanto, interferiu no relacionamento humano com seu Criador o pecado. O pecado trouxe essa dificuldade, trouxe bloqueio dessa adoração. Quando nós olhamos antecipadamente, antes do pecado, o homem, eles tinham uma adoração plena com Deus. Essa adoração era tão tremenda que Deus visitava o homem e isso mostrava ali uma rica comunhão. E aí veio então a desobediência e o homem então passa a direcionar o seu espírito adorador em uma forma de impulso em outras direções. A gente começa a ver na história da humanidade o culto do homem a si próprio, a outras pessoas, a outros deuses. E aí me chama a atenção porque nós vamos estar fazendo agora uma transposição literal do contexto do Antigo Testamento para o Novo, e nós vamos estar falando da mulher samaritana. Certa ocasião, quando Jesus passava por Samaria, indo da Judéia para a Galiléia, Jesus encontra ali uma mulher, uma samaritana, à beira de um poço. E após algum tempo de conversa, Jesus começa então a ensiná-la sobre o que é, na verdade, a verdadeira adoração. E começa a confrontá-la em suas experiências religiosas. Eu queria falar com você sobre isso. Você depois vai ler o texto está em João capítulo 4, dos versos 20 aos versos 24, que traz essa narrativa. Adorar no Novo Testamento é algo tão tremendo, porque na maioria das vezes a tradução ela vem do verbo proskuneo. Esse verbo tem um significado de prostrar-se aos pés de alguém, de beijá-los, e aí traz a demonstração da humildade, da submissão. Aparece, pelo menos nesse contexto da mulher samaritana, 7 vezes entre Jesus e a mulher. E nesse encontro o mestre estabelece 3 contrapontos, afirmando a partir deles características da verdadeira adoração. E é isso que eu queria conversar com você. Primeiro ponto é o local sagrado versus qualquer local. Versos 20 ao 21 diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O primeiro contraponto feito por Jesus refere-se ao local onde a adoração deveria acontecer. Isso nos chama a atenção. Na época havia ali uma disputa entre judeus e samaritanos sobre qual era o lugar autorizado para o culto a Deus. Os judeus afirmavam ser esse local Jerusalém, cidade escolhida por Davi para ser a sede do governo e da religião de Israel, enquanto os samaritanos diziam ser o Monte Gerizim, onde eles haviam instalado um templo rival e um culto alheio ao de Jerusalém.
Jesus vai além daquela controvérsia e ensina que estava chegando um tempo, um novo tempo, em que a adoração ao Pai não seria em Jerusalém nem em Gerezim. Ela seria independente de um local sagrado, de um templo, de sacrifícios, de oferta, de ritos e rituais, sendo realizável onde quer que o adorador estivesse. A morte de Cristo, então, foi um marco, porque foi um sacrifício perfeito e definitivo a Deus para o perdão de nossos pecados. Anulando o quê? Anulando esse sistema sacrificial, anulando a necessidade de um templo, de 4 paredes, de um local aonde iria adorar ao Senhor. Na nova aliança, cada crente, guarde isso, é um santuário, no qual Deus, pelo Espírito Santo, habita. E aí o texto vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sendo nós, então, templo do Deus vivente, qualquer local, ambiente que nós estivermos é um local de adoração ao Pai. Não dependemos, portanto, do edifício da igreja, de um prédio ou de qualquer outra construção para adorá-lo. Isso é importante, porque às vezes as pessoas fazem do templo o local de adoração, fazem do templo o melhor local para adorar. Às vezes dizem, eu vou à igreja adorar o Senhor. Nós somos essa igreja. Nós somos o santo dos santos. O Senhor está em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então, desde o momento que nós entramos em adoração, desde o momento que nós estamos em espírito, buscando a presença do nosso Pai, nos relacionando com Ele, ali é o lugar de adoração. Independe de um prédio, independe de um lugar físico. Nós somos esse prédio, nós somos esse tabernáculo, nós somos esse lugar para adoração. Segundo ponto, está relacionado à religiosidade e à intimidade. Verso 22 diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 22. O segundo contraponto aqui também é muito interessante, porque fala sobre conhecer ou não o objeto da adoração. Quem você tem adorado? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o verbo conhecer é muito profundo, porque trata da experiência de conhecer uma pessoa intimamente através de um relacionamento. Esse verbo é tão profundo que quando você estuda ele na sua peculiaridade, naquilo que é mais importante dentro dele, ele vai dizer que esse relacionamento é como se fosse um relacionamento de homem e mulher. Olha que coisa tremenda. Então, ao afirmar que os samaritanos adoravam o que não conheciam, ele admite o quê? A possibilidade de existir adoração desvinculada de uma intimidade com Deus a quem se adora. Essa, com certeza, não é a adoração verdadeira. Não é a adoração que o Pai deseja. Uma adoração assim não passa do quê? De uma religiosidade vazia. O desejo do Pai é que nós nos relacionemos com Ele de modo a conhecer a sua intimidade. É algo íntimo, é algo pessoal, é algo profundo. Somente assim podemos adorá-lo verdadeiramente. O conhecimento de Deus se dá, por exemplo, através da Bíblia, através da oração, através de momentos de louvor, de adoração, através de tempo que nós estamos nos dedicando ao Senhor. E nos cabe uma pergunta até nesse momento: quanto tempo do seu dia você tem dedicado a isso? Terceiro ponto que eu quero falar aqui neste dia é sobre o ritualismo, a hipocrisia versus a espiritualidade e a verdade. Olha o que diz o verso 23 e o verso 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Querido, Jesus está intimamente ligado a um atributo de Deus. Ele afirma que Deus é espírito, é um ser imaterial, desprovido de corpo físico. Por isso, a adoração a Ele
deve ser em espírito e em verdade. O homem, além de um corpo físico, possui também uma parte material, composta de alma e espírito, também chamado de homem interior. E aí desse ponto do espírito é que nasce a verdadeira adoração. Ela não é apenas um ritual externo. Em Marcos 7, versos 6 e 7, Jesus confronta os fariseus e escribas por estarem preocupados apenas com o exterior. Ele diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A adoração que Deus procura não é um ritual de música, de gestos, de dança simplesmente. Ele busca um culto, entenda bem isso, um culto que brote do coração e que seja assim verdadeiro e sincero. Nossas atitudes externas, e aí a gente pode dar aqui alguns exemplos: cantar, levantar as mãos, dançar e etc., tem que ter uma motivação, devem ser motivadas por algo que está acontecendo internamente, dentro de nós. O culto, ele deve ser integral, corpo, alma e espírito. Portanto, aqueles que por outro lado dizem estar prestando uma adoração a Deus apenas no coração, não expressando isso com o corpo, também não estão no ponto que Deus quer. A Bíblia também nos incentiva a adorar a Deus com os lábios. Entenda isso. Não só com os lábios, mas com instrumentos musicais, com cânticos, com danças, com as mãos erguidas, com palmas, com gritos de júbilo e etc. Então ela é o que? Ela é interna, mas ela é externa também. Isso aí é exteriorizado. Eu mostro isso às pessoas com júbilo. Olha que coisa tremenda. E aí tá na Bíblia também, é escrito logo na introdução, a palavra grega para adoração, como tema que nós estamos aqui intitulando, né? A verdadeira adoração significa prostrar-se aos pés de alguém e beijá-los. É uma atitude física. Então eu tenho que expressar isso ao Senhor. O culto não é um culto vazio. O culto, ele não é um culto morto, estático, mas o Espírito Santo, ele se move. O Espírito Santo, ele adora esse movimento. E aí essa sinergia é que faz, no momento de louvor, de adoração, de culto, a manifestação do Senhor, milagres e prodígios acontecerem. Concluindo, Jesus ensina a mulher samaritana, e isso também traz ensinamento para nós, também nos ensina hoje, que o Pai, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Por isso, é urgente, é para agora, é nesse momento, praticar as palavras do Senhor, o quanto antes. Nós devemos abandonar alguns conceitos antigos e errôneos, e sairmos da nossa zona de conforto e de uma posição cômoda. Lembre-se dos 3 princípios ensinados nessa mensagem. Procure aplicá-los. Será um importante passo rumo ao que Deus quer de você como adorador. A Bíblia diz: o Senhor procura verdadeiros adoradores. Que você seja essa pessoa que o Senhor procura, que você seja achado de Deus, que você rompa tudo que pode trazer como empecilho, dificuldade de você adorar o Senhor, que você entenda que o Senhor te chamou para ser um sacerdote. Temos livre acesso ao Pai, que você venha viver essa plenitude. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que e até a próxima. Ter sua companhia até aqui. Que você aplique na sua vida o que Deus falou contigo neste dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu curtir, ativar o sininho para ser avisado dos nossos novos vídeos. Queria te pedir também que você compartilhasse aí com seus amigos, nas suas redes sociais. Querido, vamos para cima, eu preciso muito da sua ajuda. Nós estamos aí com o objetivo de alcançarmos 1000 inscritos. E a única forma de chegarmos a isso é a gente compartilhar. É você pegar aí o link do nosso vídeo e passar para o maior número de amigos que você puder. Compartilhe que vai ser bênção, a gente vai expandir. Isso vai trazer, eu tenho certeza, palavras de bênção para as vidas das pessoas que estiverem assistindo
a nossa mensagem. Eu conto contigo. Que a graça e a paz de Cristo, que o Senhor te guarde sempre e até breve.